Muitas pessoas têm vivido conectadas com o mundo através de apenas um clique. Porém, elas se encontram só, desconexas de pessoas, desconexas do eterno. E começa a entender que nós precisamos estar conectados com Deus, com pessoas, com nós mesmos. Seja bem-vindo à viração do dia, um tempo de devocional com Deus, um tempo onde nós nos conectamos com o Pai. Shalom, shalom, shalom para você, que coisa boa estarmos aqui conectados em mais uma viração do dia, em mais um momento que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos e junto a Ele glorificarmos e exaltarmos ao nome dEle. Durante esses 3 anos e meio ele anunciou muitas coisas, dentre estas ele anunciou o princípio daquilo que haveria de acontecer para que ele pudesse retornar, ele pudesse voltar para os seus. E isso está lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, e diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, o que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Queridos, é interessante notar que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, porque a palavra que o Senhor liberou para nós aqui em Mateus capítulo 24 diz justamente de um tempo, fala justamente de um tempo, e esse tempo há de se conectar com uma realidade ao qual nós estamos vivendo, uma realidade que não é vindoura, certo, queridos? Ela acontece, ela é real, ela tem acontecido, ela é uma realidade que nós estamos diante dela. E muitas pessoas precisam compreender que isso não se trata de uma situação qualquer, mas se trata de uma verdade ao qual nós estamos vivenciando, ao qual nós estamos partilhando, ao qual nós estamos caminhando. Por isso, queridos, eu acredito que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor após dia. É Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos trazer ânimo, é Ele que vai nos dar direcionamentos, é Ele que vai abrir os nossos olhos espirituais, é Ele que vai fazer-nos entender aquilo que está acontecendo, no tempo que está acontecendo. Não é à toa, queridos, que nós estamos vendo acontecer tantas coisas, mas tantas coisas complexas e complicadas em nossa nação e em outras nações. Por quê? Em outras nações, porque isso é apenas o princípio de tudo aquilo que há de acontecer. E quando eu tenho essa compreensão do macro que está acontecendo, porque você há de convir que quando Mateus escreveu o Evangelho 100 anos após aproximadamente a morte de Cristo, Mateus ele estava dizendo que Jesus ele teve uma visão global daquilo que viria a acontecer até o seu retorno. E nessa visão global nos foi dito que nós teríamos que ser preparados. E a única forma que nós temos de ser preparados é justamente estar pautado nele, ser fortalecido nele.
Quando nós temos esse entendimento e essa compreensão que nós precisamos ser pautados e fortalecidos neles, o nosso coração, a nossa identidade, ela é moldada, a nossa identidade, ela é fortalecida e o nosso coração, ele é totalmente colocado no Senhor. Por isso que nós precisamos entender que mesmo em meio a uma palavra catastrófica, complicada, complexa como essa de Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 14, a orientação que o Senhor nos dá é cuidado. Cuidado para que vocês não sejam enganados, porque nos últimos dias, naquele período ao qual o Senhor voltará para o céu, muitos aparecerão dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Messias, eu sou o Machia, eu sou aquele que vocês estão esperando, e vão propor várias situações, vão propor várias coisas, e isso o Senhor também, ele começa a pontuar situações que vão acontecer. Ele diz que nação vai se levantar contra nação, haverão guerras e rumores de guerra, haverão terremotos, catástrofes naturais. E o sinal mais latente daquilo que ele estava dizendo é que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. E queridos, nós estamos vivendo isso. O amor de muitos está esfriando. O amor de muitas pessoas está padecendo. Muitas pessoas estão deixando de caminhar segundo a vontade do Senhor. Por quê? Porque o amor está esfriando. As pessoas estão deixando de lado o amar ao seu próximo como a si mesmo. Primeiro, porque elas não amam a si mesmo. Não estão se amando. Nós estamos vivendo uma geração de muitas pessoas que não se amam, que não se preocupam consigo, que não se preocupam com o seu eu, que não se valorizam, que não se dão o respeito, pelo contrário, acham que pode fazer tudo de qualquer forma, de qualquer maneira, queridos. E é interessante que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala que o nosso corpo não nos pertence mais. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, eu preciso estar conectado com ele em todo o tempo. E isso não implica dizer que eu não vou ter problemas, que eu não vou ter complicações, que eu não vou ser tentado. Não, porque Mateus capítulo 4 fala que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E lá, enquanto ele estava no deserto, fazendo o seu período de jejum dos 40 dias e 40 noites, o tentador veio tentá-lo, mas não implica dizer que o Espírito Santo não estava com ele. O Espírito Santo estava sim com ele. Mas, querido, o mais importante é que em todo o tempo o Senhor, ele permaneceu firme em seu propósito. Da mesma forma, sou eu e você. Nós precisamos ser fortalecidos nele. Nós precisamos estar conectados com Ele. Nós precisamos estar falando com Ele. Nós precisamos estar compreendendo a sua vontade para esse momento, para esse tempo. Sabe, muitas vezes a nossa vontade, o nosso desejo é apenas fazer aquilo que nós queremos. Porém, nós precisamos estar preparados, fortalecidos no Senhor, buscando ao Senhor e amando-o, porque é isso que Ele quer fazer conosco. Ele quer nos direcionar segundo a sua vontade. Ele quer nos guardar segundo a sua vontade, porque Ele quer que sejamos fortalecidos nele. Por isso, mesmo em meio a tantas situações catastróficas, problemáticas que nós possamos estar vivendo, não se preocupe. Isso é inevitável. É igual ao pecado da igreja. Quando eu digo igreja, eu não falo denominação, eu falo do corpo, pecado que o corpo tem cometido. Muitas pessoas que fazem parte do corpo têm pecado. A igreja em si, ela é santa e deve ser imaculada. Por isso que nós estamos nos levantando nesse tempo, nesse momento, para aperfeiçoar a mesma, segundo Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. Para que ela deixe de ser jogada de um lado para o outro por qualquer vento de doutrinas que possam querer enganá-las. Sabe por quê, queridos? Nós estamos embasados naquilo que o Senhor quer para esse tempo. Segundo Apocalipse, capítulo 2, quando o Senhor fala à igreja em Éfeso, dizendo: eu tenho entendido as suas obras, elas são maravilhosas, elas são perfeitas, vocês são contrários àqueles que se dizem ser apóstolos e não são. Vocês não absorveram a doutrina dos nicolaítas.
Porém, queridos, o mais importante, vocês deixaram de lado. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Por isso, seja fortalecido nele, nesse momento, nesse instante, para a louvor e glória do Senhor. Amém? Deixa eu orar por você, no nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar pela vida dessa pessoa que está conectada conosco nesse momento. Acredito, meu Pai, que todos os teus propósitos, eles estão firmados em Ti, firmados no Teu querer, firmados na Tua vontade. Mas, Senhor, nós muitas vezes passamos por situações difíceis, adversas, que nos atrapalham na nossa caminhada, porque nós somos chacoalhados por informações, por situações, por problemáticas que muitas vezes elas começam a minar a nossa fé, elas começam a minar a nossa perspectiva, a nossa esperança. E por conta disso, a única coisa que nós queremos fazer, o único desejo que nós temos é de ficar paralisado em meio a isso, mediante ao receio daquilo que está acontecendo. Mas, Senhor, eu te peço, nos ajuda, nos fortalece, seja conosco, esteja conectado conosco, nos ensine cada vez mais a estar conectado em Ti, para que possamos enfrentar essas situações, enfrentar essas problemáticas, mas ser fortalecido no Senhor, buscar em Ti todo o nosso refúgio, buscar em Ti toda a nossa alegria, buscar em Ti tudo aquilo que nós temos, porque se o Senhor não for por nós, nós não podemos fazer nada. Mas, Senhor, glorifica o Teu nome em nossas vidas, nos faz caminhar segundo a Tua vontade e nos faz viver segundo o Teu desígnio. Assim eu te glorifico, eu te bendigo e te exalto, no nome de Yeshua, o Mashiach. Amém, amém, glória a Deus. Amém, queridos? Que coisa boa você aqui conosco. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que sobre ti o Eterno levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante a sua face e te dê shalom. Forte abraço. Esse pastor que ama cada um de vocês, da minha, da sua, da nossa Church Without Frontier, que quer dizer Igreja Sem Fronteira. Amém? Seja bem-vindo ao Top 10. Deus te abençoe. Forte abraço.